Olá, minha gente, graça e paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao primeiro episódio dessa série de reflexões sobre o livro dos Salmos. Bom, eu quero explicar algo aqui importante para vocês. Originalmente, esse material, essa série de reflexões, foi pensada tendo como foco os alunos e alunas aqui do nosso curso de teologia. Mas a gente decidiu ampliar o alcance desse conteúdo e colocar à disposição aí do corpo de Cristo. Por que a gente fez isso? Porque a gente acredita que esse conteúdo é um conteúdo essencial para os nossos dias. É a palavra de Deus, não é? É a palavra de Deus, afinal de contas. E além disso, eu quero já aproveitar também e dizer que você pode saber mais informações sobre o nosso curso de teologia nos escrevendo nesse número que está aparecendo aí na tela agora, ok? Por mensagem de texto, por WhatsApp, não tem problema. Escreve para a gente e a gente manda para você as informações e quem sabe você vem fazer parte conosco dessa comunidade aí de aprendizado da palavra de Deus, tá bom? Ok? Vamos lá? Vamos meditar então no Salmo 1. E por que a gente vai meditar no Salmo 1? É porque o Salmo 1, gente, ele é uma abertura, ele é a abertura, claro, né, do saltério, do livro dos Salmos. E como abertura do livro dos Salmos, ele tem uma mensagem muito importante para a gente nos nossos dias. E que mensagem é essa? Essa mensagem que nos chama a abraçar a palavra de Deus, a receber a palavra de Deus, sabendo que essa palavra produzirá em nós frutos muito, muito abençoadores. Então é esse convite, esse encorajamento para que a gente medite nos Salmos e também toda a palavra de Deus, não é? Com o coração muito aberto. Então vamos ler juntos o Salmo 1. E eu vou ler o Salmo 1 aqui na minha tradução bíblica preferida, que é a Nova Almeida Atualizada, mas você pode ler aí na sua tradução sem problema algum, ok? Leio então a palavra de Deus no Salmo 1. Diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração também. Bom, o Salmo começa falando de um tipo de gente. Um tipo de gente que o salmista chamou aqui de bem-aventurado. Com certeza, quando o texto bíblico apresenta que uma pessoa, não é? Bem-aventurado ou bem-aventurada não está falando de acordo com os padrões desse mundo ou dessa cultura na qual a gente vive, essa cultura consumista, essa cultura escrava dos prazeres, essa cultura em que todo mundo está o tempo todo querendo fazer alguma coisa para chamar a atenção. Com certeza não é disso que o texto está falando. Quando o texto bíblico fala de bem-aventurança, o texto fala de bem-aventurança, de felicidade, de vida abundante, não de acordo com os nossos padrões ou com os padrões desse mundo, mas de acordo com os padrões da própria Bíblia. E o texto vai falar sobre essa pessoa bem-aventurada, essa pessoa mais que feliz, a partir, primeiro, daquilo que não faz parte da vida dessa pessoa, a partir de 3 nãos que estão presentes ali na vida dessa pessoa. Olha que interessante. O texto diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, olha que coisa interessante. A bem-aventurança na vida dessa pessoa começa a partir desses 3 nãos.
O primeiro deles diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Sim, porque os ímpios, ou seja, aqueles que abraçaram a impiedade e fizeram da impiedade o seu mapa de vida que governa a sua vida, os ímpios, eles têm um conselho, eles têm uma sugestão. Os ímpios têm uma cultura, a cultura da impiedade. E essa cultura da impiedade está presente aí, pertinho de mim, pertinho de você. E o texto bíblico começa dizendo: como é feliz aquele que diz não para a cultura, para o conselho, para as sugestões da impiedade. É o primeiro não. Outro não que o texto bíblico vai apresentar na vida dessa pessoa bem-aventurada é: não se detém no caminho dos pecadores. Sim, porque os pecadores na verdade aqui são os mesmos ímpios, mas é só o uso de uma palavra, de um termo diferente. Os pecadores, ou seja, aqueles que abraçaram, que normalizaram o pecado nas suas vidas, eles têm um caminho, eles têm uma trilha na qual eles mesmos andam e eles querem que o justo faça parte dessa trilha. Então, bem-aventurado é aquele que não se detém, ele não se prende no caminho dos pecadores, ele não abraça o estilo de vida daqueles que normalizaram, que naturalizaram o pecado. Ele diz: não, o pecado não é normal, o pecado não é natural. E ainda, finalmente, o terceiro não, e nem se assenta, ele diz, na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Os escarnecedores são aqueles que vivem a vida na zombaria. O que significa zombaria, em última instância? É viver a vida inteira, fazendo escolhas, decidindo coisas, pensando e fazendo coisas, sem levar em consideração que um dia terá que prestar conta dos seus atos, das suas decisões, dos seus pensamentos. Os escarnecedores são aqueles que vivem como se a vida fosse um grande parquinho, um grande parque de diversões em que a gente vive despreocupadamente, porque afinal nós não teremos que prestar contas para ninguém. Não há juízo, não há julgamento. E aí o texto diz que esses escarnecedores, eles têm uma roda, ou seja, eles andam em grupo, eles têm uma associação. Existe uma aliança, vamos dizer assim, de escarnecedores, querendo que o justo se associe a esse padrão de vida. E o texto bíblico diz que o bem-aventurado é esse homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se associa com esse tipo de cultura que vive a vida como se nunca tivesse que prestar contas para ninguém. Isso é importante para os nossos dias, não é verdade? Isso é muito importante para os nossos dias. Mas o texto diz no verso 2 que, pelo contrário, ou seja, muito diferente do que os pecadores, os escarnecedores e os ímpios estão propondo para o justo, o que esse justo faz? O que esse bem-aventurado faz? Ele tem o seu prazer, no verso 2, não é? Tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então é claro que esse homem que é bem-aventurado, ele não vai ter como dizer sim para o conselho dos ímpios, sim para o caminho dos pecadores, ou sim para a roda dos escarnecedores. Ele não tem como dizer sim para essas coisas, porque o sim na vida dele foi direcionado para a lei do Senhor. Então ele conforma a vida dele, ele organiza a sua vida com base num mapa seguro, num caminho seguro, que é a lei do Senhor, a palavra de Deus, o evangelho de Jesus. Ele diz não para as outras propostas porque existe um sim na vida dele. E esse sim é absoluto, é o sim para a lei do Senhor. E perceba
que a lei do Senhor na vida dele não é um fardo, a lei do Senhor na vida dele não é uma carga, a Bíblia na vida dele, os estatutos de Deus na vida dele não é uma carga que ele carrega, porque ele tem o seu prazer na lei do Senhor, ele aprendeu a se deleitar na beleza, na grandeza, na santidade, na perfeição, na sabedoria que existe na lei do Senhor. O prazer dele, o coração dele, que poderia ter sido capturado pelo conselho dos ímpios, pelo caminho dos pecadores e pela roda dos escarnecedores, o coração dele, que poderia ter aprendido a se deleitar no que o mundo oferece, aprendeu a se deleitar na lei do Senhor. E na sua lei, esse homem, essa mulher bem-aventurado, bem-aventurada, medita de dia e de noite. Meditar não tem a ver com passar o dia inteiro decorando o versículo bíblico, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Não tem a ver com isso. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite não significa colocar a Bíblia debaixo do braço e ficar ouvindo gravação de verso bíblico, não significa perder o emprego para poder ler a Bíblia e decorar a Bíblia. Não significa isso. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite significa trazer para o meu cotidiano, para o meu levantar e para o meu deitar, os princípios da palavra de Deus. Ele medita na lei de dia e de noite, por quê? Porque afinal de contas, tudo o que ele está fazendo buscando orientação na Bíblia. Então meditar de dia e de noite não significa ficar trancado aqui, por exemplo, num office como esse, lendo e estudando a Bíblia. Meditar na lei de dia e de noite significa incorporar, chamar a Escritura Sagrada para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Você acordou e os seus filhos estão atrasados para ir para a escola e você medita na Bíblia, medita na palavra de Deus nessa hora. Você chegou lá no seu trabalho e deu de cara com o mau humor do seu chefe e você medita na Bíblia e se lembra do que a Bíblia fala. Você tem uma oportunidade de fazer o seu trabalho mal feito, mas você abraça, medita na Bíblia, a Bíblia está lá no seu trabalho. E às vezes a gente precisa disso, gente, porque a Bíblia não é feita prioritariamente para a gente levar para o culto. A Bíblia é feita para a gente levar para a vida. E é claro que a gente precisa levar a Bíblia para o culto, porque o culto é esse ambiente onde eu sou tocado pela Bíblia e posso então, com essa Bíblia que me tocou, posso trazê-la para a vida comigo, para o meu devocional, para o meu trabalho, para o meu relacionamento conjugal. E isso não é um fardo. Isso não é um fardo, isso traz deleite. Meu prazer está na lei do Senhor. E aí no verso 3, o que o salmista faz? O salmista traz uma imagem, não é? A gente chama isso de símile. Ele traz uma imagem para descrever como é a vida dessa pessoa bem-aventurada que está meditando, abraçando a lei do Senhor de dia e de noite. Diz, essa pessoa, ou ele, é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Que coisa bonita! Essa pessoa que medita na lei, esse bem-aventurado, que tem a lei à sua disposição de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto à sua fonte de águas. O fato dessa árvore frutificar, o fato dessa árvore resistir às tempestades e dar frutos, não é porque ela é uma árvore especial, é porque ela está conectada a uma fonte de águas. O diferencial não é porque ela é uma árvore mais bonita, com uma genética melhor, é porque essa árvore está plantada junto a uma fonte que a nutre, que a sustenta e que a alimenta. E perceba, o vento seco dos períodos de seca vem também sobre essa árvore, como vem sobre as árvores vizinhas. Entretanto, as suas folhas resistem. Por quê? Porque tem uma fonte a alimentando. E é a vida de quem ama a Bíblia. Não é a vida de quem frequenta culto uma vez por semana pura e simplesmente. Quem vai religiosamente a uma igreja evangélica.
Não. Quem tem uma Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa, não. Quem posta versículo bíblico no grupo do WhatsApp da família, não. É uma vida de quem abraçou a Bíblia, abraçou a palavra de Deus, encontrou ali fonte para sustentar. E agora é interessante porque o texto diz assim, e tudo que essa pessoa faz é bem sucedido, os seus frutos são frutos de vida. Agora a pergunta é, talvez você esteja pensando assim, não é? Linderson, então quer dizer que é só eu ter a Bíblia e viver a Bíblia, abraçar a Bíblia, e tudo que eu quiser fazer Deus vai abençoar. Deixa eu só explicar um detalhe. Quando você abraça a Bíblia, quando você lida com a palavra de Deus da maneira certa, quando você se aproxima da palavra de Deus como palavra de Deus, que essa palavra é implantada em você e dinamizada, vivificada em você pela ação do Espírito Santo, o que acontece é que aquilo que você planeja vai ser mudado. Não é Deus que vai se curvar para abençoar o que você quer. É você que vai se curvar diante de Deus e vai começar a ter planos e projetos que estão sintonizados com a vontade de Deus, porque esses planos nasceram e são irrigados pela palavra em você. Então não é Deus que se curva ao que você quer. Não é Deus que se curva e faz aquilo que o homem da palavra de Deus, aquilo que o homem ou a mulher que medita na Bíblia quer. É o homem e a mulher que, enquanto medita na palavra de Deus de dia e de noite, vai se curvando aos poucos, e esse curvar-se, esse render-se a cada dia, vai fazendo com que o coração desse homem e dessa mulher esteja cada vez mais conectado, conformado, submisso ao próprio Deus. E aí, a palavra de Deus fertiliza no coração e na mente dessa pessoa planos do próprio Deus. E é claro que Deus abençoa essa pessoa. Por que Deus abençoa esses planos? Por que Deus cuida de fazer com que esses projetos sejam bem-sucedidos? Porque, antes de tudo, esses são projetos do próprio Deus. E o que aquela pessoa fez foi apenas abrir-se para que, nesse contato com a palavra de Deus, ela começasse a sonhar os projetos de Deus. Ela começasse a discernir o que Deus quer para ela. Então, os planos que Deus está abençoando na vida dessa pessoa bem-aventurada, esses planos não começaram nessa pessoa. Esses planos começaram em Deus e chegaram até a vida dessa pessoa por meio da palavra. Os ímpios, ou seja, aqueles que escolheram um caminho longe da palavra de Deus, aqueles que escolheram um caminho de autonomia diante de Deus, os ímpios, ou seja, aqueles que dizem assim, eu faço o que eu quero da minha vida, eu mando em mim, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos, eu faço o que eu quero. Os ímpios, aqueles que escolheram um caminho sem Deus e longe de Deus, eles não são assim. Eles não podem ser comparados a essa árvore frutífera. Pelo contrário, eles são comparados a uma palha, ok? Há uma palha que é levada pelo vento. Imagine então, antigamente, eles cultivando cereais, e eles iam então, quando colhiam aqueles cereais, eles precisavam descascar aqueles cereais, não é? Então eles maceravam ali, e aquilo era jogado para o ar, como a gente já viu tantas vezes em cidades do interior. Aquilo era jogado, aquelas sementes eram jogadas para o ar, não é? E aquele vento, a ação do vento ali levava aquela palha, aquela casca embora, e só ficava o grão. Mas ele diz assim que os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Eles não são árvores plantadas, alimentadas, eles são levados de um lado para o outro. Eles são levados pelo vento das suas paixões, eles são levados pelo vento dos enganos que o mundo planta no coração deles. Os ímpios, eles são reféns
Eles são reféns da roda dos escarnecedores, eles são refém do caminho dos pecadores, eles são reféns dos conselhos dos próprios ímpios, eles são reféns, porque eles não têm onde firmar a sua vida, as suas escolhas, os seus sonhos. Eles não têm uma régua, um material crítico para criticar os seus próprios desejos. Então eles são reféns, levados de um lado para o outro. Que cena triste. Que cena triste. E o Salmo 5, o Salmo 1, no verso 5 diz: por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, Deus está trabalhando, Deus está se movendo na história para fazer com que um tipo de gente permaneça depois do juízo. Para fazer com que um tipo de gente esteja firmada, um tipo de gente prevaleça, um tipo de gente acabe no final da história tendo esse relacionamento com o próprio Deus. O justo. O justo que é justo não porque ele tem uma justiça inerente, mas o justo que é justo porque a justiça de Deus, através de Cristo, foi imputada, foi transferida para ele. E aí o texto vai no verso 6 dizendo: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios vai perecer. O Senhor conhece o caminho dos justos, porque quando o Senhor olha para o caminho dos justos, o que o Senhor vê? O Senhor vê a própria lei dele orientando o caminho dos justos. O Senhor se identifica com o caminho dos justos. Ele vê algo dele que está presente no caminho dos justos, através da sua lei, através da sua palavra. Não através do mero decorar e memorizar versículos bíblicos, mas de pessoas que abraçaram a Bíblia e estão fazendo da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus, a sua regra de fé, de prática. Deus olha para o marido bem-aventurado, e Deus se vê no caminho do marido bem-aventurado, porque o marido bem-aventurado é aquele que é marido, segundo a Bíblia. O Senhor olha para o caminho da esposa bem-aventurada, dessa esposa que é mais que feliz, e o Senhor se vê nessa esposa porque ela antes abraçou a palavra de Deus e por amor ao Deus da palavra, por obediência ao Deus da palavra, essa mulher revê os seus caminhos. Deus olha para esse pastor bem-aventurado e no ministério e na vida desse pastor bem-aventurado, Deus se vê porque esse pastor abraçou a lei de Deus e a palavra de Deus. E aí ele diz então: o Senhor conhece o caminho dos justos. Existe uma afinidade entre o caráter de Deus e o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, daqueles que supostamente declararam independência em relação a Deus, esse caminho vai perecer. Deus não se identifica com o caminho dos ímpios. Logo, tudo aquilo que poderia haver de eternidade que está em Deus não pode ser acessado pelos ímpios, por isso eles vão perecer. O mundo do ímpio é um mundo que está derretendo. A vida do ímpio é uma vida que está derretendo. Por isso ela é desesperadora e por isso o ímpio jamais vai entender o que significa ser bem-aventurado, bem-aventurada, enquanto ele ou ela for ímpio. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Que você possa amar a Bíblia. Que você possa incorporar a lei do Senhor no seu dia a dia, na sua maneira de trabalhar, de viver família, de viver igreja, de lidar com tudo mais que faz parte da sua existência. Nós nos vemos numa próxima reflexão. Que Deus te abençoe
E se você quiser saber mais informações, como eu disse, sobre o nosso curso de teologia, basta você escrever para a gente, que nós vamos aí nesse número que está aparecendo na sua tela, que a gente vai mandar todas as informações que você precisa. Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio.